Os 5 principais mistérios não resolvidos envolvendo celebridades. 5. Perda de memória de Agatha Christie. O que poderia ser mais adequado para, indiscutivelmente, o maior escritor de mistério se encontrar no centro de um mistério da vida genuína de sua autoria. Às 21h30 da noite de 3 de dezembro de 1926, o marido de Agatha Christie admitiu ter um caso com outra mulher e pediu o divórcio. Agatha, depois de se despedir de sua filha, partiu noite adentro para não ser vista novamente por 11 dias. Seu desaparecimento desencadeou uma caça ao homem em todo o país, com mais de 1000 policiais sendo colocados no caso. Christie tinha 36 anos e já tinha um escritor aclamado. O gênero de sua escrita e a natureza misteriosa de seu desaparecimento levaram a polícia a arrastar outros luminares do mundo da escrita de mistério, Sir Arthur Conan Doyle e Dorothy L. Sayers, para a investigação, na esperança de que suas habilidades pudessem ajudar os investigadores. Espiritualista fanático, Doyle deu uma das luvas de Christie a um médium, embora não fornecesse pistas. Mas então o carro de Agatha foi encontrado abandonado na beira de um penhasco íngreme de giz. A caça à senhora Christie continuou inabalável com 15.000 voluntários se juntando à busca e aviões sendo chamados para vigiar o campo ao redor do carro. E então, inesperadamente, Agatha foi encontrada peregrinando na moderna Rugate e cria o nome falso de Senhora Tressa Neely, o mesmo sobrenome da amante de seu marido. Christie não se lembrava dos 11 dias anteriores e, até sua morte, recusou-se a falar deles. Não foi mencionado em sua autobiografia. A lógica sugeriria que Christie fugiu após a notícia do caso de seu marido, mas mesmo assim, sua perda de memória, que foi comprovada clinicamente, é inexplicável. Por fim, ela deu ao marido o divórcio que ele desejava e, em suas próprias palavras, pós-doença, veio a tristeza, o desespero é a tristeza. Não há necessidade de insistir nisso. 4. A morte de Natalie Wood. Natalie Wood tinha uma atriz linda e talentosa que foi mencionada várias vezes no passado, mas ela definitivamente merece um lugar nesta lista pela natureza misteriosa de sua morte. Pouco depois do Dia de Ação de Graças em 1981, Natalie e seu marido Robert Wagner, famoso pelo programa de televisão Art to Art, e Christopher Walken, famoso por seu personagem em Pulp Fiction, que carregou um relógio na minha bunda por 2 anos, quem ela tinha trabalhando em um filme, fui velejar para a Ilha Catalina no fim de semana. Supostamente, Wood tentou deixar o iate ou proteger um bote que estava batendo contra o casco quando ela acidentalmente escorregou e caiu no Blemish e se afogou. Mais tarde, foi descoberto que uma testemunha nas proximidades ouviu pedidos de ajuda por volta da meia-noite. Ela disse que os gritos duraram cerca de 15 minutos e foram atendidos por outra pessoa que disse: "Calma. Estaremos aí para pegar você." Foi descontraído, relembrou a testemunha. Não havia urgência ou imediatismo. Uma investigação do legista do condado de Los Angeles Thomas Noguchi resultou em um veredicto oficial de afogamento acidental. Noguchi concluiu que Wood havia bebido várias taças de vinho e estava intoxicado quando morreu. Havia marcas e hematomas em seu corpo, mas eles poderiam ter sido recebidos como resultado de sua queda. As pessoas pensaram pouco no caso até que o capitão do iate, Dennis Davern, publicou um livro em 2008 que sugeria que o acidente veio logo após uma briga com Wagner. E então, em 2011, a polícia inesperadamente reabriu o caso. Mais recentemente, o legista mudou a causa oficial da morte de afogamento para afogamento e outros fatores indeterminados. Há algo mais no caso que foi descoberto pela polícia desde 2011? Parece que sim, porque apenas no ano passado, 2018, a polícia nomeou oficialmente Robert Wagner como pessoa de interesse no caso. 3. Assassinato vampírico de Elizabeth Short. A Dália Negra já foi o maior mistério de Hollywood, mas a infâmia do caso diminuiu ligeiramente nos últimos anos devido a alguns novos desenvolvimentos. Mas falaremos sobre isso. Aqui está um resumo da história. Em 1947, o corpo de Elizabeth Short, de 22 anos, foi encontrado sem sangue e dividido em 2 em um estacionamento em Los Angeles.
Até que sua identidade fosse conhecida, ela foi apelidada de Dália Negra como uma peça no filme então atual The Blue Dahlia. O motivo de sua morte e o autor do wrongdoing permanecem desconhecidos, embora sua história seja certamente um dos mais discutidos de todos os mistérios de Hollywood. Filmes, livros, listas cintilantes dos 10 melhores e outros formatos de mídia contaram sua história e certamente ficará nos anais da história como um dos assassinatos não resolvidos mais profundamente perturbadores. O mais recente avanço no caso são as declarações recentes de Buzz Williams, filho de um dos policiais Public Squad falecido que investigou o caso. Williams disse que Leslie Dillon, mensageiro e ex-assistente da funerária, assassinou Shota a pedido de um magnata de Hollywood obcecado por ela. Dillon chegou a entrar em contato com a polícia anonimamente na hora dos wrongdoings para fazer investigações sobre seu andamento. Provavelmente nunca resolveremos esse mistério, mas não há como negar que a passagem do Rick não o torna menos fascinante. 2. Peste Negra de Brittany Murphy. Em 2009, a estrela em ascensão do mundo do filme Brittany Murphy morreu aos 32 anos de pneumonia. Uma autópsia revelou que ela estava cheia de medicamentos contra a problema. Sua morte foi um choque e os resultados da autópsia não puderam explicar por que uma mulher de sua idade, com excelente saúde, morreria como ela. Então, em uma coincidência chocante, 5 semanas depois, seu namorado Simon Monchak, de 40 anos, também morreu de pneumonia. Suas mortes ocorreram na mesma casa, então as pessoas começaram a apontar o dedo para o bolor negro como uma causa potencial de morte, embora nenhuma evidência tenha sido apresentada que demonstrasse que foi o culpado. O pai de Brittany, Angelo Bertolotti, acreditava que ela foi envenenada pela CIA por ser uma defensora declarada da denunciante Julia Davis que, em 2004, vazou informações mostrando que o Departamento de Segurança Interna não estava examinando adequadamente os pedidos de visto de nações terroristas. A casa de Davis foi invadida por 27 agentes armados, um US Marshal e um helicóptero Black Hawk. O telefone de Murphy foi grampeado de acordo com seu pai. Bertolotti ordenou que um laudo toxicológico fosse feito independentemente da autópsia oficial e os resultados encontraram 10 metais pesados consistentes com morte por veneno de rato. O que matou Brittany Murphy e seu namorado? Seria apenas o excesso de umidade levando a uma casa úmida e insegura ou time parte de um encobrimento maciço da incompetência do governo? 1. Deborah de Dallas desaparece. O que o estudante dos anos 80 não viu, ou pelo menos ouviu, de Debbie Doyes Dallas, o filme de 1978 de Jim Buckley. Ele foi elogiado como um dos melhores filmes azuis do que Public Squad é conhecido como a Idade de Ouro da Pornografia, 1969-1984. Até hoje, o filme continua sendo o filme adulto mais conhecido da história. Mas o que a maioria das pessoas não sabe é que Debbie desapareceu sem deixar vestígios. Além disso, ninguém sabe quem realmente Tim Debbie. A atriz que interpretou o papel título passou pelo nome artístico de Bambi Woods. Naquela época, período comum às estrelas pornôs manterem suas identidades reais em segredo, já que grande parte da indústria operava fora da lei e havia uma influência considerável da máfia. Woods começou a atuar pornográfica para pagar dívidas que devia. Debbie Doyes Dallas é o único filme pornô em que ela estrelou. Por 2 anos, Woods fez aparições em público e viveu uma vida bastante extravagante e exótica entre o flea set dos clubes de Nova York Studio 54 e Plateaus Retreat. E então, simplesmente assim, ela desapareceu. Surgiram rumores lúgubres de que ela havia morrido de maneira merciless por overdose de drogas. Um documentário de 2005, Debbie Doyes Dallas Uncovered, afirmou ter encontrado e entrevistado o verdadeiro Bambi Woods, vivo e bem em Iowa, mantendo seu passado com segurança, e secretamente, no passado. Mas então, em 2007, uma mulher que afirmava ser Woods contestou, por e-mail, praticamente todas as alegações do documentário, exceto a de querer manter sua vida privada. Uma dessas mulheres período a verdadeira Bambi Woods ou Debbie morreu usando drogas,